Good Eu vou evening. Okay. All right. Well, Yeah, we got give a them. couple of minutes. So, Everybody's really cold, so they're going to be a little bit slower, what's probably. that now? It may be a little bit slower getting on because of cold weather. Okay. Um, Well, I tell you what I'm going to do. I'm going uh-huh. to go down and make a cup of coffee. Okay. Well, one of the things that will be a good thing to do when you start. O Dr. Rick deve estar chegando de volta já já. Oh, eu sei que quatro de vocês já marcou sua presença no chat. Se vocês podem remarcar, por favor, porque eu não sei se naquele momento você estava gravando ou não. E assim, Ok. durante o tempo de gravação mesmo. Mary, E senhor, você da outra vez gravou o resumo junto com a aula. eu tentei, eu achei que eu tinha desligado, perdão. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, peraí, deixa eu ver. Não foi isso. Você me ensinou a desligar. Não foi isso. Foi outra coisa. Peraí, deixa eu ver aqui. Ok. Você gravou separado. Foi 2 gravações da aula. Na hora do intervalo, não é stop, é pause. Ok. Só isso, tá ok. A gravação do resumo ficou separada mesmo. As 2 aulas ficaram separadas. Por 2 tempos, né? Ok. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo Yeah. bem. Hey. Good evening to the returning students. Boa noite para todos os estudantes que estão retornando às aulas que já fez junto conosco anteriormente. And I didn't get to say this last week, but I want to welcome all of our first-time students this week. E não deu para eu falar semana passada, mas eu gostaria de estar dando boas-vindas e bem-vindo conosco todos os nossos estudantes que estão junto conosco pela primeira vez nesses We are cursos. very glad that you have chosen to attend Bluegrass Baptist Seminary. Nós estamos felizes que você escolheu ajudar conosco aqui no Bluegrass Baptist Seminary. And we hope that it will be what you need it to be in preparation for ministry. E esperamos que seria tudo que você precisa em preparação para você estar fazendo o seu ministério. For our new students, we previously were accredited by MECI. Para nossos novos estudantes, anteriormente havia a validação do MEC. But of course, recently they removed the accreditation for all international universities. Mas recentemente o MEC retirou toda a validação de todos os entidades internacional. But we are able to obtain an apostille for all of our diplomas. Mas nós conseguimos uma maneira de ter apostille para todos os nossos diplomas. Which we issue with each and every diploma that we give to students. Tem esse apostille com todos os diplomas que estão emitidos para nossos estudantes. And then every student can take that diploma with the apostille and submit it for recognition to a Brazilian university. E todos os estudantes podem levar esse documento, esse diploma com apostille e dar para uma outra entidade brasileira para ser reconhecido por tudo que foi feito. And we are working very hard to try to make an arrangement with a specific university.
E nós estamos trabalhando duro para tentar criar algum juntamento com uma universidade em particular aqui no Brasil, so that it'll be easier for our students to get their diplomas recognized. para facilitar esse reconhecimento da diploma de todos os nossos estudantes aqui no Brasil. Actually, just a few weeks ago at our graduation in Sao Paulo, Atualmente, algumas semanas atrás, na nossa formatura em São Paulo, we graduated 9 students with their Master of Divinity. formamos 9 estudantes com o seu mestrado em divinidade. And I believe that several of our students in this class will complete their requirements this semester. E eu acho que vários dos nossos estudantes que estão dentro dessa aula vai terminar os seus requisitos esse semestre. And so next summer, or no, next, I don't know what you want to say, Mary, for that one. Anyway, next June or August, Então, no próximo junho ou agosto, we will have our annual graduation in which those students will receive their diplomas. seria nossa formatura anual, quando esses estudantes receberiam as suas diplomas. And they will also receive an apostille for their diplomas. Também teria esse apostil lá na diploma. And it is my prayer that we will have an agreement with the Brazilian University by that time. E está dentro das minhas orações que, quando chegamos nesse momento, já teria pacto com outra universidade já no Brasil para facilitar para os estudantes. So again, welcome to Bluegrass Baptist Seminary and welcome to this class. E mais uma vez, bem-vindo à Seminário Bluegrass Baptist e bem-vindo nesse curso. I want to share with you that one of your fellow students, Neto, is not with us tonight. Gostaria de compartilhar com vocês que dos seus companheiros de sala, Neto, não está aqui hoje à noite. His wife is in the hospital and they just gave birth to their 3rd child. A mulher dele está no hospital e acabou de dar luz ao terceiro filho deles. And Neto started the seminary in the spring semester of 2023. E o Neto começou no semestre da primavera em 2023. Right after he and his wife had just lost a child in childbirth. E quando ele começou, ele e a mulher acabaram de perder um neném dentro desse momento de estar dando à luz. So we are celebrating God's blessing them with another child. Então, nós estamos celebrando junto com eles que Deus permitiu essa bênção de mais um filho. And we pray that both the mom and the baby are doing well. E estamos orando que tanto mãe, tanto filho estão indo bem. Tonight, if someone would like to lead us in prayer, Então, hoje à noite, se alguém gostaria de abrir nosso tempo em oração, I usually ask someone, but I don't know whose mic works really good or not. So if your mic works good, please open us up with prayer. normalmente eu peço para alguém, mas eu não sei quem tem o microfone que está funcionando muito bem, então eu vou abrir para quem gostaria de orar. Bom, posso orar. Deus vai orar. Okay. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, e porque Ele providenciou a salvação que nós não merecíamos, mas de graça e gratuitamente nós recebemos da Tua parte, Pai. Obrigado porque o Senhor nos redimiu do nosso antigo modo de viver, que colocou em nós o desejo de querer obedecer a Tua palavra e ser fiel a cada um dos seus mandamentos. Pai, oro te pedindo que o Senhor nos ajude enquanto servos, instrumentos do Senhor, para estar capacitado para proclamar o teu evangelho e glorificar o teu nome através da pregação da tua palavra. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, abençoa o Dr. Derek, que ele
seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus para nos ensinar nessa noite um pouco mais a tua palavra. Nós oramos tudo isso, te pedimos também que o Senhor abençoe a Mary, que ela, nesse trabalho de tradução, nos transmita com fidelidade, como ela tem feito nesses últimos tempos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amen. All right. Tonight we're going to continue our discussion of the theology of mission. Hoje à noite continuemos o nosso discurso a respeito da teologia da missão. And this week we're going to look at the New Testament components. E nessa semana nós vamos olhar os componentes do Novo Testamento em prol da teoria da missão. Mary, are you going to share the... In process. Okay, I figured that. I know I needed to slow down. Now, Achimo. oh, come on. There. Awesome. Oh. The unity of the Bible can be seen very clearly in the Old Testament principles. A unidade da Bíblia pode ser vista claramente na forma como os princípios do Antigo Testamento foram expressados. And those principles are expanded and increased in the New Testament. E esses mesmos princípios foram expandidos e aumentados no próprio Novo Testamento. With the appearance of Christ, the principles became related to world mission. Com a aparência, o advento do próprio Cristo, esses princípios começaram a ser relacionados com a missão mundial. And not just regional missions. E não só a missão regional. First, God's sovereignty focuses on Christ's lordship. Em primeiro lugar, a soberania de Deus se concentra na senhoria de Cristo. In 2 Corinthians chapter 4, verse 5, Em segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, Paul tells us that we are to preach Jesus Christ as Lord. Paulo fala que nós devemos pregar o Cristo como Senhor. And this proclamation of Jesus as Lord E essa proclamação de Jesus como Senhor is the very heart of the good news of the kingdom. é o coração das boas novas do reinado. It is the primary step that Paul gives in Romans 10, 9, and 10. É o passo principal, o Paulo fala para nós em Romanos 10, versículos 9 e 10. Now, through the cross, Jesus conquered all of his enemies. Então, através do cruz, Jesus venceu todos os seus inimigos. And that victory obtained salvation for all of his people. E essa vitória obteve salvação para todo o seu povo. And his present rule or authority over the redeemed E o seu governo atual, o seu reinado sobre os redimidos, points forward to his coming rule aponta para o seu governo vindouro, when every knee will bow and every tongue will confess his lordship. quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará essa senhoria do próprio Cristo. Now, I want to make I want to emphasize a point at this particular time. Quero enfatizar certo ponto nesse momento. Not every tongue will confess him as the Messiah. Nem toda língua confessaria o Cristo como Senhor. Not every tongue will confess him as the Son of God. Nem toda língua vai confessar o Cristo como Filho de Deus. But every tongue is going to confess him as Lord. Mas toda língua que vai confessar ao Cristo como Senhor. Okay? And the difference is, as Messiah, he is our Savior. A diferença é como Messias, ele é nosso Salvador. And someone for whom he is not the Savior will not be forced to confess him as the Messiah. E uma pessoa para quem ele não vai ser o Salvador, não vai ser forçado a confessar ele como o Messias.
nor will people who are not in the family of God nem as pessoas que não estão dentro da família de Deus, be forced to call him the Son of God. eles não seriam forçados a chamar ele ao Filho de Deus. But every tongue will confess him as Lord. Mas toda língua vai confessar ele como Senhor. And that means that he has the authority to judge their eternal lives. E esse demonstra que ele tem a autoridade de julgar a eternidade deles. And so when they are condemned to eternal damnation, Então, quando eles estão condenados à eternidade sem Deus, they will realize that he does have the authority and the right to do so. eles vão aprender e entender que ele tem a autoridade e o direito de fazer esse julgamento. The rebellion that they showed in this life A rebelião que eles demonstraram nessa vida will be turned to regret in the life that is to come. tornaria arrependimento na vida que é por vir. See? So in the New Testament, Então, no Novo Testamento, although Jesus is presented as the Messiah, mesmo que o Jesus é apresentado como o Messias, the primary message is the sovereignty and lordship of Christ. a mensagem principal é a soberania e a senhoria do Cristo. Now, second, the lordship of Christ, that demands personal commitment. Em segundo lugar, a senhoria de Cristo exige esse compromisso pessoal. The New Testament stresses the necessity of faith. O Novo Testamento enfatiza a necessidade da fé, It is the new birth, do novo nascimento and it is the inner witness of the Holy Spirit. e o testemunho interior do Espírito Santo. And it's what empowers us E é tudo isso que nos empodera to an outward expression of love and kingdom service. para ter essa expressão externa ao amor e ao serviço ao reino. So in the Old Testament, to be part of the family of God, Então, no Velho Testamento, para ser parte da família de Deus, that required obedience to laws. essa exigiria de aderir às leis. And in the New Testament, it is not the obedience to laws, but the expressions of faith that No make you Novo part of God's Testamento, family. não é essa aderência às leis que traz essa ser parte da família, mas a sua expressão à fé. As John writes in his Gospel, chapter 3, verse 5, E como o João escreve no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 5, only those who have expressed faith in Christ só eles que têm expressado seu fé em Cristo will become new creatures in him. tornaria novas criaturas nele. And those are the only ones who will enter the kingdom of God. Esses são os únicos que vão entrar no reino de Deus. So those who claim his lordship Então, aquelas que querer falar que é o Senhor, but whose lives do not reflect his lordship, mas cuja a vida não reflita o seu senhorio, the New Testament challenges them to examine themselves o Novo Testamento desafia esses povos para fazer uma autorreflexão, para examinar a si mesmo, to determine whether they are truly his disciples or not. para determinar se realmente são os seus discípulos verdadeiramente. The third, the community of the kingdom is the body of Christ. Terceiro, a comunidade do rei é o corpo de Cristo. Kingdom people, not just Jews or Gentiles, O povo do reino, não só judeus ou gentios, they become custodians of God's kingdom, eles tornam mordomos do reinado de Deus, ou de Cristo.
and they are unified within the church universal. E eles têm essa unidade dentro da igreja numa maneira universal. Okay. And I don't know if that term universal church is new for you or not. Eu não sei se esse termo da igreja universal, não But- a igreja universal, é termo novo para você. But the universal church is a term Mas a igreja universal é termo that refers to the church of all ages que refere à igreja de todos os tempos, and all denominations todas as denominações who profess Jesus Christ as Lord que professam Jesus Cristo como Senhor and who have been spiritually reborn e quem foram renascidas espiritualmente by grace through faith in Jesus Christ. pela graça e fé em Cristo Jesus. So I know that in many parts of the world, Eu sei que em várias partes do mundo, some churches have taken the name Universal Church que muitas igrejas tomou o nome Igreja Universal para o nome da própria igreja, but when we use that term in our theology classes, mas quando nós usamos esse termo dentro das aulas de teologia, we are not referring to that one denominational church. nós não estamos referindo a essa igreja ou essa denominação. Okay. So what does it mean to be the body of Christ in God's kingdom? Então, o que significa a ser uma pessoa dentro do reinado do próprio Cristo? First, their common life is expressed through corporate worship. Em primeiro lugar, a sua vida é expressada através do louvor em comunidade, That includes mutual sharing, que inclui compartilhamento mútuo, a united confession, uma confissão unida and ongoing service. e serviço contínuo. They live by prayer and the confession of sin, Eles vivem pela oração e pela confissão do pecado, both privately and to one another when necessary. tanto em modo particular e essa confissão entre ao outro quando é necessário. Now, while the church as Christ's body is of divine creation, Então, a igreja, como esse corpo glorificado com uma criação de próprio Deus, its visible structured presence is flawed. a sua aparência físico e a estrutura tem alguns defeitos. It is a mixture of God's people who are in need of grace É uma mistura de povo de Deus que carece a graça because of their human fallenness por causa da sua vida caída perante and sorry, a sua, and demonic a sua vida, demonic penetration. por causa da vida caída em pecado de vez em quando e a presença do próprio inimigo e Satanás. The only glory of the church is the presence of Christ. A única glória da igreja é a presença de Cristo. And that is realized only by the faith expressed to the gathered church or by the gathered church. E esse é demonstrado pela fé expressado com a igreja reunida. Fourth, in the New Testament, the church is called to mission. O quarto, no Novo Testamento, a igreja é chamada para a missão. Now, only after Christ has completed his redemptive work Somente depois que Cristo tem completado a sua obra redentora, did he issue the call to world mission. é quando ele emitiu esse chamado para a missão mundial. So before his crucifixion and resurrection, Então, antes da sua crucificação e ressurreição, the mission was to the lost sheep of Israel.
A missão era para as ovelhas perdidas dentro do Israel. But upon the completion of his salvific work, Mas com ele completando a sua obra salvífica, the mission became to proclaim and demonstrate by word and deed a missão tornou a proclamar pela palavra e ações the good news of the kingdom of God. as boas novas do reino de Deus. Its details endorse, but supplement the Old Testament. Seus detalhes endossam e também complementam a injunção do Antigo Testamento. And its command to do justice, to love kindness, Ele aumenta esse mandamento de demonstrar bondade e fazer justiça. and to walk humbly with your God, E também para andar humildemente com seu Deus. as recorded in Micah chapter 6, verse 8. Como nós vemos em Miqueias 6, 8. After God sent the Spirit upon the disciples, Depois que Deus mandou o Espírito para com os discípulos, they consciously began to sense that they possessed a universal faith. eles conscientemente tiveram esse entendimento que eles tinham essa fé universal. A faith that was not limited to the Jews only, Uma fé que não era limitado aos judeus unicamente, but was for all nations, including Gentile nations, mas era para todas as nações, incluindo as nações dos gentios. and that they were to proclaim the gospel to them as well. E que era a missão deles a proclamar até as boas novas para eles também. So the primary task of mission Então, a tarefa central da missão is to persuade people to become Christ's disciples. é persuadir as pessoas se tornaram discípulos de Cristo And gathering them into local congregations. e reuni-los em congregações locais. Again, let me take a moment to clarify a difference here in mission. Então, deixa eu tomar momento para esclarecer uma diferença entre missão. There are some churches and denominations Algumas igrejas e denominações who believe that getting people saved is mission. que salvando pessoas é fazendo missão. And so once someone makes a profession of faith and is baptized, Então, quando alguém faz uma profissão à fé e é batizado, they celebrate as if mission has been accomplished. eles celebram como se fosse todo o trabalho de missão foi concluído. But if that newborn Christian Mas essa recém-nascido na fé is not discipled and raised up in the faith, se não é discipulado e acompanhado no crescimento na fé, regardless of their age, independente da sua própria idade, the mission has not happened. então a missão não tem acontecido. And you really don't know E realmente você não sabe if that person truly has been reborn or if it was just an emotional event in their lives. Você não tem certeza se essa pessoa realmente renasceu ou só tinha um momento cheio de emoção na sua vida. My greatest concern for the church of the 21st century O meu maior preocupação para a igreja do século 21 is that while we have great numbers of professions of faith and baptisms, enquanto nós temos números bem altos de profissões e batismos, we are making very, very few disciples for Christ. que nós estamos fazendo poucos discípulos para o Cristo. And we will have to give an answer for that. E nós vamos ter que prestar conta para esse fato. Those of us who are the keepers of the mission and the kingdom of God
Nós que somos os mordomos da missão e o reino de Deus. That is the redeemed who have been born again and discipled in the faith. Aquelas que são redimidos e discipulados na fé. It is our responsibility that others are discipled so that they then can become the keepers of the faith when we are gone. É nossa responsabilidade a discipular os outros para que quando nós passamos para a eternidade, eles tornam os mordomos para a fé também. More and more people are unwilling to be discipled, Mais e mais o povo não estão querendo ser discipulado. and they just want a certificate to get into heaven, and that's all they really want. Eles querem meramente um certificado para entrar no céu e esse é tudo que eles querem. In that case, I have to question whether or not they have been reborn and truly saved. É nessa situação que eu realmente tenho que colocar em questão se essa pessoa é renascido verdadeiramente ou não. Some of them may truly be saved, but my concern is that many are not. Pode ser que alguns deles são verdadeiramente salvos, mas é a minha preocupação que muitos desses estilos de pessoas não são salvos. Fifth, obedience to mission involves suffering. Quinto, a obediência à missão envolve sofrimento. The New Testament is filled with recorded occurrences of conflict and suffering. O Novo Testamento está repleto de registros de conflito e sofrimentos. And that suffering was brought about by the advent and proclamation of the gospel of the kingdom. E esses sofrimentos são causados por causa do advento de proclamação do evangelho do reino de Deus. Jesus himself experienced the world's rejection, O Jesus mesmo experimentou rejeição do mundo and the devil's fury. e o furor do Satanás. And the Bible tells us in Hebrews chapter 5, verse 8, E a Bíblia nos fala em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, that he learned obedience through what he suffered. que ele aprendeu obediência através do que ele sofreu. So, in much the same way, we, the church, É muito mais nós, na mesma maneira, a igreja, who claim his victory over the powers and authorities, que nós reivindicam a vitória deles sobre as forças do inimigo, as Colossians 2, verse 15 tells us, em Colossenses 2, Colossians 2 what? Kinsey, Colossenses 2:15 diz para nós, we will experience Satan's shifting or handling. nós vamos experimentar essa penetração e essas provocações de fogo de Satanás. And that's what Luke 22, verse 31 tells us. Esse é o Lucas 22 what? 31. Lucas 22:31 fala para nós. And Peter writes in his first letter, E o Pedro também escreve na sua primeira carta, chapter 1, verses 6 through 8, capítulo 1, versículos 6 a 8, that we as believers will experience fiery trials. que nossos crentes vão experimentar essas provocações de fogo. But through these obstacles, Mas através desses obstáculos, we become perfected nós somos aperfeiçoados and we are better equipped for the mission that is our task to do. e nós somos melhores equipados para essa missão que está aqui na frente para fazer. And this process of persecution and perfection and performance E esse processo de perseguição, aperfeiçoamento e a performance will continue and probably intensify as we get closer to Christ's second return. esse processo continuará até intensificará
à medida que nós chegamos mais perto do fim do tempo. The sixth component of New Testament mission O sexto componente do Novo Testamento, is that the future remains bright with hope. que o futuro permanece brilhante com esperança. Acts chapter 1, verse 8 Atos 1:8 tells us that God's redemptive purpose will be fulfilled, fala que o propósito redentor de Deus será cumprido. and what he began, he will finish. E o que ele começa, ele vai terminar. So, through our missionary obedience, Então, através da nossa obediência missionária, God will call out a completed people from all nations. Deus chamará um povo completo das nações. At that time, he will judge the world in righteousness É nesse momento que ele julgará o mundo com a sua justiça, through the person he has appointed, Jesus Christ. através do homem que ele designou, o próprio Jesus Cristo. And in respect to Jesus, E ao respeito de Jesus, he has given assurance to all people ele nos deu a segurança para todos o povo, by raising him from the dead. através da sua ressurreição do próprio morte. And that's what we are told in Acts chapter 17, E esse é o que nós estamos falando em Atos 17, verses 30 through 31, ou versículos 30 a 31, and Matthew 25, e Mateus 25, 31 through 32. 31 e 32. So the climax of Christ's redemptive purpose Então, o ápice do seu propósito redentor is going to take place at his second coming. ocorrerá na sua segunda vinda. As 1 Corinthians chapter 15, verse 28 tells us. Como nós vemos em 1 Coríntios 15, versículo 25. Now, so those are the components of New Testament mission. Então, esses são os componentes da missão dentro do Novo Testamento. And they are a continuation of the Old Testament, Eles são uma continuação do Velho Testamento, but they also expand upon what the Old Testament components were. mas eles também expandem os propósitos e princípios do que o Velho Testamento fala. So it's not, as I've heard some theologians make this statement, Eu ouvi alguns teólogos falar essa próxima frase, that mission in the Old Testament and mission in the New Testament are different. que a missão no Velho Testamento e a missão no Novo Testamento são coisas diferentes. And that is not the case. E esse não é a verdade. Those components in the Old Testament are the same components in the New Testament. Os componentes que você acha no Velho Testamento são os mesmos componentes que você encontra no Novo Testamento. They just have been expanded. Só que os componentes que você acha no Novo Testamento têm sido acrescentados, ou crescido, ou expandido. So I want to give you a visual of what I mean by expanded. Eu quero te dar um visual do que eu quero dizer com expandido. You see me, and there is light in the room that I am in. Você está me vendo aqui e exige luz dentro desse quarto onde eu estou. Now that light has been expanded. Agora, essa luz foi expandida, aumentado. So, Old Testament mission, Então, a missão no Velho Testamento, New Testament mission. e essa é a missão no Novo Testamento. So, light is light, it's just expanded in the New Testament. É como essa luz é só aumentado no Novo Testamento. Another thing that happens in the New Testament Mais uma coisa que acontece no Novo Testamento is that Israel meets her Messiah. é que Israel encontra o seu Messias. In the Old Testament, God frequently sent prophets to Israel No Antigo Testamento, Deus frequentemente enviava os profetas a Israel to remind the people of their covenantal relationship to him para lembrar o povo do seu relacionamento de aliança com ele.
and the service he expected of them. Também para lembrar esse serviço que ele esperava deles. And the prophet Jeremiah made this statement in chapter 7, verse 25. E o profeta Jeremias falava disso no capítulo 7, versículo 25 do livro de Jeremias. And yet God's sending of Jesus was very different and very unique. Mas o envio que Deus fez com o próprio Jesus era bem diferente, distinto. The fallen condition of humanity was so severe A condição caída do próprio humanidade era tão severo e tão necessário. and the need for redemption was so great E a necessidade para redenção era tão grande that only the incarnation of God's Son que só a encarnação do próprio Filho de Deus and the atonement of the cross e a expiação na cruz would be sufficient to provide for the redemption of God's people. será suficiente para prover redenção para o povo de Deus. So the previous sending of Israel, Então, o envio anterior de Israel it set the stage for this final sending of the Messiah to Israel. preparou o terreno para esse envio final do Messias a Israel. And Jesus coming in the flesh, Então, quando Jesus veio em pessoa, it marks the great hinge of salvation history. esse marca a grande, I don't know the word for hinge. I don't know the word for hinge. Just a second. Hey Siri, Okay. the No word for problem. in Portuguese. In Portuguese, Ah. hinges, Dobradiça. dobradiça. Tá. Esse marca a grande marks the great hinge for what? I lost the rest. This event marks the great hinge of salvation history. Essa acontecimento demarca o grande dobradiça da história da salvação. It is the end of the old and the beginning of the new implementation of God's mission. É o fim do velho e o começo do novo estilo do trabalho da missão de Deus. So when Oh, Jesus come- came to Israel, Então, quando o próprio Jesus veio para o Israel, he began to question the traditional piety of the Pharisees. ele questionava aquela piedade tradicional dos fariseus imediatamente. He also turned to the outcast of society Também ele incorporou aquelas que moravam na periferia da sociedade. and he set before them Próprio Jesus colocava à frente de todos eles a life that was dominated by God's love. uma vida dominada pelo amor de Deus. The person of Jesus embodied the kingdom of God. A pessoa de Jesus era o corpo físico demonstrando o reino de Deus, o amor de Deus. And it was a countercultural presence in society. E essa era uma presença contracultural na sociedade. So, as such, it offended the Pharisees. E sendo essa presença contracultural, essa ofendeu os fariseus. Because all they did was complain that the people were ignorant of the law. Porque ele só estava reclamando que o povo era ignorante do que a lei falava. And that a curse was upon them. E que havia uma maldição sobre eles. So the Pharisees only gave the people condemnation, Os fariseus só deu ao povo condenação, which was true and accurate, que era verdadeiro e correto. but they gave them no hope or way of redemption. Mas eles não davam nem uma esperança ou caminho para a redenção. So Jesus came to give them that way of redemption.
Então, Jesus chegou para dar esse caminho para a redenção. and the Pharisees hated him for it. E os fariseus odiavam ele por fazer isso. And you can go back and look at John chapter 7, verse 49 for that. Você pode olhar o João 7:9 para ver isso. So the Pharisees did not sense the significance of Jesus's redemptive purpose. Então, os fariseus não sentiram o significado do propósito redentor de Jesus. Which is odd because they were experts in the study of scriptures. E esse é estranho porque eles eram aqueles estudiosos das escrituras. According to John chapter 5, verse 39. O que nós vemos em João 5, 9. The other religious leaders, the Sadducees, Os outros líderes religiosos, os saduceus, they opposed Jesus, but for different reasons. também se opuseram a Jesus por outras razões. They were not knowledgeable of the scripture, Os saduceus não tinham grande conhecimento das escrituras, nor did they acknowledge the power of God, nem eles reconheceram o poder de Deus, as Mark 12, verse 24 tells us. como nós vemos em Marcos 12, 24. So the redemptive purpose in the New Testament did not begin with Jesus. Então, esse propósito redentor dentro do Novo Testamento não começou com o próprio Jesus, Rather, it began with John the Baptist. mas começou com João Batista. He was the Messiah's herald, O João Batista foi quem estava preparando o caminho para o próprio Jesus. okay? And he was Jesus's Elijah. E era o Elias para o próprio Jesus. And that's what we were told in Matthew 17, verse 12, E nós vemos isso em Mateus 17, 12, and Malachi 4, verse 5. também em Malaquias 4, 5. And Jesus's incarnation, E a encarnação do próprio Jesus, baptism, o batismo and divine confirmation by God e a confirmação divina por o próprio Deus as to his true identity. ao respeito da sua verdadeira identidade. And we see that in Matthew chapter 1, verse 23, E nós vemos isso em Mateus 1, 23 and chapter 3, verse 7. e também Mateus 3, versículo 7. Jesus' confirmation and triumph over Satan's temptation A confirmação de Jesus e a sua vitória sobre o Satanás immediately followed this confirmation. essa vitória seguiu essa confirmação de Deus imediatamente. A short time later, we see that John the Baptist is executed. Pouco tempo depois, nós vemos que o João Batista é morto. So their joint ministry came to an end. Então, o seu ministério mútuo chegou ao fim. It wasn't until John the Baptist was executed Não foi até o próprio João Batista foi morto that Jesus began to confront the Jewish people que o Jesus começou a confrontar o povo judeu as their Messiah. como o seu próprio Messias. And that begins in Luke chapter 4, E esse começa em Lucas capítulo 4, verses 16 through 30. Versículos 16 até 30. At this time, he began to gather a community of disciples around him. Foi nesse momento que ele começou a agregar uma comunidade de discípulos ao redor dele, Following the guidelines of Luke 9:23. olhando para as regras de Lucas 9:3. And he revealed God's kingdom that had originally been hidden from them. E ele revelou o reino de Deus que anteriormente foi
escondida, ocultado. as we see in Luke 16, verse 16. Como nós vemos em Lucas 16, 16. Jesus' miracles should not simply be regarded as a humanitarian act of compassion. Os milagres de Jesus não devem ser considerados simplesmente um ato humanitário de compaixão. Actually, they were messianic signs Atualmente, eles eram sinais messiânicos that the predictions in Isaiah 35 and 61 que o que está falado em Isaías 35, Isaiah 35, I'm sorry, 35 and 61 35 e 61, had actually taken place, que tudo que Isaías falou aconteceu, and that these events would precede God's decisive act in redeeming his people. e que essas ações iam acontecer antes do que o seu agir decisivo. So Jesus' actions pointed to the reality of God's kingdom. Então, o agir de próprio Jesus apontava para o reino de Deus. And this kingdom was already in the midst of Israel E esse reinado já estava no meio de Israel, by virtue of who Jesus was and what he did. em virtude de quem Jesus era e o que ele fez. And Luke 11:20 is the verse for that. E Lucas 11, 20 é o versículo por isso. Now, at first, the crowds were drawn into Jesus Primeiro, as multidões chegavam a próprio Jesus by his messianic signs and their expectations that he would do them for them. Eles foram chamados pelos esses sinais messiânicos e na esperança que eles iam fazer esses milagres para eles. So when he fed the 5,000 and the 4,000, Então, quando Jesus deu comida para os 5.000 e também para os 4.000, they wanted to make him their king. eles queriam tornar ele o rei deles. But when it became apparent that his kingdom demanded moral transformation, Mas quando foi visível que o reinado dele exigia essa mudança moralmente, the crowds began to shrink. os multidões começou a recolher em número. And opposition to Jesus grew. E muita oposição contra o próprio Jesus começou a crescer. So after a brief ministry of 3 years, Depois de ministério breve só de 3 anos, in which Jesus preached the kingdom of God quando Jesus pregava o reinado de Deus, by using parables that were filled with mission insights, usando parábolas que estavam cheio de entendimento da missão, and as he fed the hungry and healed the sick, enquanto ele dava comida para o fomenta e curava os doentes, and freed folks from demonic possession, e libertava o povo sendo possesso demoniacamente, Jesus was finally arrested by the religious establishment. Jesus finalmente foi preso pelo o estabelecimento religioso. They subjected him to an unjust trial, Eles colocou ele a ser julgado injustamente. they condemned him to death for blasphemy, Eles condenavam ele à morte para a blasfêmia and they turned him over to the Roman authorities to be crucified. e eles deram para os líderes romanos para ser crucificado. So Jesus died as a redeemer Então, ele morreu como redentor who took away the sin of the world. que tirou o pecado do mundo. That's what John chapter 1 verse 29 tells us. Esse é o que o João 1, 29 fala para nós.
And he rose from the dead e ele ressuscitou dos mortos on the third day no terceiro dia, as the victor over sin and death. como vitorioso sobre o pecado e a morte. And that is exactly what the Old Testament had predicted. E esse foi exatamente o que o Antigo Testamento havia predito. And Luke affirms that in his gospel E Lucas afirma essa verdade no seu Evangelho, chapter 24, em capítulo 24, verses 44 through 49. 44 a 49. Now, Jesus also had a post-resurrection ministry. O próprio Jesus tinha um ministério pós-ressurreição. And in that ministry, he emphasized four truths. E nesse ministério, ele enfatizou 4 verdades. In Acts chapter 1, verse 3, Atos 1:3, he verified his bodily resurrection. ele verificou a sua ressurreição corporal. In Luke chapter 24, Em Lucas capítulo 24, 25 through 27, versículos 25 a 27 and 32, e versículo 32, he said that he was the key to understanding the Old Testament. ele falava que ele mesmo era a chave para entender o Antigo Testamento. And in Matthew 28, 18 through 20, Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus said that his mission mandate to make disciples of all nations ele falou que seu mandato missionário é fazer discípulos de todas as nações, incorporating them into local congregations through baptism, incorporando esse povo nos igrejas locais através do batismo and training them in discipleship as he had trained them. ensinando eles no forma de discipulado como eles tinham ensinado ele através dele mesmo. And the fourth truth of Jesus' resurrection ministry E o quarto verdade da sua própria ministério pós-ressurreição appears in Luke chapter 24, aparece em Lucas capítulo 24, verse 49, versículo 49, and Acts chapter 1, verse 8. em Atos 1:8. In these verses, Jesus gave the order Nesses versículos, Deus deu mandato, to remain in Jerusalem for the Our- outpouring of the Holy Spirit, ele deu ordem para permanecer em Jerusalém até o derramamento do próprio Espírito Santo, without whose power their mission task would be impossible to achieve. sem quem o seu trabalho missional não seria possível a fazer. At the end of his post-resurrection ministry, No fim do seu ministério pós-ressurreição, Jesus ascended into heaven, o próprio Jesus subiu para o céu, which was the final witness of his divine sonship of God. que foi a última visão da sua verificava que era o próprio Filho de Deus. All right. So let's pause here for our break for tonight. Pausar aqui para o nosso tempo de pausa hoje à noite, o nosso coffee break. And let's take a 10-minute break, and we'll come back and begin with post-testamental mission. Vamos tomar 10 minutos e voltamos para começar com a missão pós-testamentária. Ô, Mério, só uma pergunta. Aham. Sim, sim. O conteúdo aqui do manual, onde no livro, né, onde no livro estaria relacionado a esse conteúdo? Onde eu encontro esse mesmo parte onde nós estamos no livro? Tem essa relação? Is there a direct relationship from what is in the student manual and what is in the actual book to read? Is there a direct correlation between this information? As I mentioned previously, the book has particular information, and the lecture supplements that information, that basic information.
Então, o livro tem uma informação particular e esses momentos da sala estão suplementando, ampliando a informação que está dentro do livro. So you may not find, yeah, that the information in the lecture is going to be different than what's in the book in some cases. Então, a informação entre o livro e esse tempo da sala de aula pode ter algumas diferenças ou não aparecer dentro do próprio livro, porque o And tempo... by different, I mean they will include different information. They won't Então, contradict each other, though. então, quando eu falo de informação diferente, não é que eles vão contrariar um ao outro, mas que vai ser uma informação diferente, aumentando o que já está dentro do livro. Ok. Bem? Okay. All right. So I will see you in 10 minutes. Ótimo. Vou ver você aqui em 10 minutos. Ok. Started here. Bem-vindo de volta, todo mundo. Opa! Cold. Okay. All Yeah. right. Hopefully I will move at a little bit quicker pace this second hour. Espero que eu trabalhe numa ritmo um pouco mais acelerado essa segunda hora. Okay. As we continue with our post-testamental mission Enquanto discussion. nós continuamos com nossa missão pós-testamentária. All right. There we go. I think everybody's coming in now. There we go. Okay. Okay. Have we had attendance in the? Oh yeah, I see that in the chat. Okay, good. All right. This is my share freaked out. Give me a second. Okay. No problema. Sem problema. Sorry. Use that in- Isso. Agora deu. Same problem. All righty. The Spirit on the day of Pentecost transformed mission. Então, no dia do Pentecoste, o próprio Espírito transforma o que é missão. And it changed it from being a preoccupation with a particular people, the Jews, E mudou dessa missão de ser uma preocupação com um povo particular, que são os to judeus, being on all peoples of the world. para ser uma preocupação com todos os povos no mundo. But it took time for the early disciples to see the results of that change. Mas levou tempo para os primeiros discípulos ver essa mudança. Jesus's messianic Jewish movement Ou esse movimento messiânico do próprio Jesus was being transformed into a universal faith. estava sendo transformado numa fé universal. And this was a new era under the new covenant. E essa era uma nova era debaixo do novo pacto, da nova aliança. At first, believers in Jesus were just regarded as a messianic sect. No início, os crentes em Jesus eram considerados uma seita messiânica That was within the group of Judaism. que habitava dentro do próprio judaísmo. As such, their evangelistic method was based on the Old Testament. E como assim, o esquema evangelístico deles era baseado no Velho Testamento. But after Pentecost, Mas depois do Pentecoste, when Gentiles began to come to faith, quando os gentios começou a chegar à fé, the apostles didn't think they should be transformed into Jews. os apóstolos não achavam, não acreditavam que eles deveriam ser transformados em judeus. Which means they didn't need to be circumcised. Que significava que eles não precisavam ser circuncidados, They didn't need to observe the laws. não precisava observar todas as leis. Now, we're not talking about the law as the Ten Commandments. Nós não estamos falando de leis estilo os 10 mandamentos. We're talking about the dietary and interrelationship laws of Judaism. Nós estamos falando das leis a respeito dos relacionamentos e a própria dieta. Because that was the older pattern of Jewish mission or proselytism. Porque esse era o padrão velho do missão judaico,
ou de agregar novos convertidos. So this change in methodology created a crisis. Então, essa mudança em metodologia criou crise. Now, the crisis was partially resolved in And- Acts chapter 15 Esse crise foi parcialmente resolvido em Atos 15, by a special council of apostles and elders in Jerusalem. num conselho especial de apóstolos e presbíteros que nós vemos em Atos 15. The results of that special council O resultado desse conselho especial influenced the evangelistic approach of Jews toward non-Jews. influencia a maneira que os judeus abordavam os não-judeus. So this provoked a growing consciousness among Jewish believers Então, essa criou ampliou a consciência dentro dos próprios judeus that a significant change was taking place within Judaism. que havia uma mudança significativa dentro do próprio judaísmo. And the change was in those who were ethnic Jews E essa mudança entre as pessoas que eram judeus etnicamente and those who were becoming Jewish by faith in Jesus Christ. e a diferença entre judeus étnicas e aquelas que eram tornando judeus através do seu fé em Cristo. So these two groups began to form a spiritual oneness. Então, esses dois grupos estavam começando a formar uma unidade espiritual. So as the number of converted Gentiles increased, the oneness increased. Então, enquanto o crescimento dos gentios que estava sendo ampliado, essa unidade também estava sendo ampliada. This massive shift precipitated a lot of theological debate. Essa grande mudança precipitou grande esforço de discussão entre a fé. And so God gave the early church Então, Deus deu para a igreja primitiva what we call a task theologian. o que nós chamamos do teólogo de teólogo que faz coisas à prova. And that person was the Apostle Paul. E essa pessoa foi o apóstolo Paulo. And that is why, from the time of his conversion moving forward, E por isso, a partir do tempo da sua conversão e adiante, Paul's missionary activities and his problem-solving letters as atividades missionárias do Paulo e as suas cartas de solução de problemas, it made the movement more aware of the complexity of a worldwide mission. tornou a consciência desse movimento mais claro ao respeito da complexidade da tarefa missionária mundial. We see this effort by Paul in his letter to the Romans. Nós vemos esse esforço através da carta do Paulo para os romanos. The church in Rome was made up mostly of Gentiles. A igreja de Roma era para a sua maioria gentios. And so Paul wanted to use the church in Rome as a base of missionary operations to Spain. Então, o Paulo quis usar a igreja de Roma como a sua base de trabalho missional para o próprio país de Espanha. And then from Spain, it was spread into other areas of the Mediterranean world. E a partir de Espanha, o trabalho evangelístico espalhou para outras partes do Mediterrâneo. And so Paul begins by saying that everyone is sinful. Então, Paulo começa falando que todo mundo pecou. It doesn't matter if you're Jew or Gentile, Não importa se você é judeu, gentil, Roman or a Spaniard, romano ou espanhol, or some other nationality.
ou uma outra nacionalidade, everyone is sinful and in need of redemption. que todo mundo é pecador e carece de redenção. And Paul makes these statements in Romans chapter 1, verse 18, E nós vemos Paulo falando essas coisas em Romanos 1:18 through chapter 3, verse 20. até o capítulo 3, versículo 20. So, starting in Romans chapter 3, verse 21, Começando em Romanos 3, versículo 21, through chapter 5, verse 21, até o 5, versículo até 5 what? 21, Até o Romanos 5:21, he gives a comprehensive presentation ele dá uma apresentação completa of God's abounding grace to all sinners. da graça abundante de Deus para todos os pecadores. That comes through the righteousness of God through the Lord Jesus Christ. Essa vem através da justiça do próprio Senhor Jesus, da própria justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. So Paul says that justification from sin comes by grace through faith. Então, Paulo fala que a justificação do próprio pecado vem através da graça e fé. But Paul couldn't stop at that point. Mas o Paulo não podia parar nesse ponto. He enlarged that amazing grace to everyone who believed. Ele ampliou essa graça maravilhosa para todo o povo. He told them that victorious living for Christians is possible Ele falou que vivendo vitoriosamente para os crentes é possível, through the cross and the Holy Spirit. através do cruz e o Espírito Santo. And that these resources are such that sin is always possible, E através desses recursos, é sempre possível, apesar do pecado, but it's not always necessary. I'm sorry, say the last two phrases, trying to But it translate. it is not always necessary. No, the phrase you said before that one, me Okay. trying to connect the two did not Yeah, work. these resources are such that sin is always possible. Tá, ok, now I got it. Mesmo com todos esses recursos que Paulo está falando que a cristã tem, que o pecado é possível. Pecado But it's acontece, not, yeah, but it's not always necessary. mas não é sempre necessariamente a viver em pecado. And he makes that argument in Romans chapter 6, verse 1, Ele fala a respeito disso em Romanos 6, versículo 1, through chapter 8, verse 39. até o 8, versículo 9. Then he began to review Israel's history. E depois disso, Paulo começa a falar a respeito da história de Israel. And he told his readers that God never intended the nation to be an end in itself. E o Paulo falava para seus leitores que Deus nunca quis que era para ser ou nação ser o fim para ele mesmo. He says that Israel was chosen for worldwide ministry. O Paulo falou que Israel foi escolhido para ministério mundial. But because it had failed in that task, he set them aside. Porque Israel falhou nesse trabalho que o Deus colocou Israel de lado. Now, he didn't set all of Israel to the side. E o Deus não colocou todo o Israel de lado. And he didn't put them aside permanently. E também não colocou eles de lado permanentemente. But that there would be a golden age that would come to Israel. Mas ia ter tempo dourado que ia chegar para o Israel. As they expressed repentance and faith in Jesus Christ as the Messiah. Enquanto eles expressam a fé e a crença em próprio Jesus, o fé redentor em próprio Jesus.
But this was not going to happen until his second coming. Mas esse não ia acontecer até o segundo vinda. And that is laid out in Romans 9, verse 1 E esse você pode ver em Romanos 9:1 through 11, verse 36. até capítulo 11, versículo 36. The final sections of this letter A última parte dessa carta focus on practical matters related to his concerns for the church at Rome. olha nos acontecimentos práticos para a igreja vivendo dentro da cidade de Roma. Paul said they needed to be transformed into a missionary sending community, O Paulo falava que eles precisavam ser uma comunidade missional, who was eager to participate in mission outreach, que estava empolgada para trabalhar no sua o trabalho das missões para fora, specifically through the evangelization of Spain. particularmente na sua trabalho de evangelizar o país de Espanha. And that's Romans 12 through 16. Esse é Romanos 12, 16. So the New Testament deals with several important mission matters. Então, o Novo Testamento lida com muitos assuntos missionários bem importantes, such as insight into the validity of mobile mission teams, tanto quanto falando da validade dos equipes missionárias, as well as fixed church structures. tanto quanto a estrutura de uma igreja fixo. Another mission matter was the essentiality, diversity, and exercise of gifts of the Spirit. That's okay. Say that one more time. Like, Okay, I'll break it up for you, Mary. Another important matter was the essentiality, mais assunto importante era trabalho essencial, diversity, a diversidade and exercise of gifts of the Spirit. e o exercício dos dons do Espírito. A third matter was the issue of the powers, O terceiro trabalho era o exercício dos poderes in relation to spiritual conflict. em relação ao conflito espiritual. Another matter was the phenomena of ethnic religion, Também o outro trabalho era o fenômeno do espiritualismo cultural and spiritual conversion. e a conversão espiritual. Then there also was the eternal separation between the Também. saved and the lost. Também a separação eternos entre o salvo e não salvo. And the final matter that the New Testament deals with E o último assunto que trata is God's ultimate triumph at the end of the age. é o triunfo final de Deus no fim do tempo. But what should concern us particularly Mas o que deve ser importante para nós, particularmente, is to see the full significance of making God's kingdom é a significância completa dessa criação do reino de Deus, the dominant center of all of our mission activities. fazendo esse trabalho de crescimento do reino como o cerne de todo o nosso trabalho missional. In the 21st century, No século 21, people all over the world are losing all sense o povo no mundo inteiro está perdendo a capacidade de entender of the hope of touching the future. desse aspecto de estar tocando ou tem essa esperança de tocar o futuro. And that future is the eternal reality of their salvation. E esse futuro é a realidade eterna do seu próprio alma. But the reality of the kingdom Mas a realidade do reinado, do reino de Deus, means that God has a glorious future significa que Deus tem futuro glorioso
for both Israel and all the nations of the world. para o Israel e todas as nações do mundo. So there is going to be a God's tomorrow. Então, vai haver uma amanhã do próprio Deus. And so as Christians, we are called to be a sign of God's tomorrow. Então, como cristãos, nós estamos chamados a ser o sinal ou esse símbolo do futuro, de amanhã de Deus. So therefore, the Christian community is to be a countercultural community. E, então, por isso, a comunidade de Deus é para ser uma comunidade contracultural. And we are not, I won't say captured, we are not influenced by the status quo. Então, nós não estamos influenciados pelo status quo, By those who are privileged, ou nem influenciado pelo quem é privilegiado, by those who exploit religion, nem por aquelas que ia explorar a própria religião, or by those who attempt to exercise power in religion. nem por aquelas que ia exercer poder por causa da sua própria religião. So we are to seek and embody all the elements of God's kingdom in our lives. Então, nós devemos procurar e refletir todas as partes do reinado de Deus em nossas vidas. And that means that Christ's concerns become our concerns. Isso significa que as coisas importantes da própria Jesus são coisas que são importantes para nós. Concern for the poor, Cuidado com os pobres, the blind, os cegos, the disadvantaged, as pessoas em situações desvantajosas, the despised, ou aquelas que são odiados, the captives spiritually, as pessoas que são cativos espiritualmente, the persecuted believers, os crentes perseguidos, as well as persecuted non-believers, também os pessoas sendo os não crentes que estão sendo perseguidos, the imprisoned, aquelas que estão cativos no cárcere, and for everyone who is unaware of God's love. e também todas as pessoas que não têm conhecimento do amor de Deus. So for us in the 21st century, Então, para nós, nesse século 21, we need to proclaim Jesus as the liberator, the savior, nós precisamos proclamar Jesus como o libertador, o salvador, the friend and the one who grants forgiveness. o amigo e aquela que dá o perdão, The one who gives newness of life, aquela que dá o novo vida, unspeakable joy, uma alegria inefável and hope. e quem dá esperança. And so our God is the one who makes all things new. Então, nosso Deus é quem faz todas as coisas novas. And we yearn for his new heaven and new earth. E nós almejamos para esse novo terra e novo céu. And so therefore we are to love and serve others on Christ's behalf. Então, nós devemos amar e servir os outros. So Para the Go ahead, Jesus. sorry. So the concept of our gospel is not limited to just proclamation. Então, nosso conceito de evangelho ou de boas novas não é só proclamação. We must have to share the gospel in both what we do as well as what we say. Devemos proclamar as boas novas tanto quanto em o que nós falamos, tanto quanto em o que nós fazemos. And we must strive to make sure E nós devemos trabalhar arduamente para ter a certeza that the good news is not denied to any human. que as boas novas não é negada a nenhum humano. And that is what mission is all about. E esse é o cerne do que é missão. So let's transition now into the history of mission. Então, vamos faz uma transição para o que é a história do que é missão.
Okay. And so we're going to see how the story of the first century followers Nós vamos ver a respeito da história dos crentes no primeiro século, spread the message of God's kingdom to the entire world. como eles espalharam a mensagem do próprio Jesus para o mundo inteiro. The initial conquest of the Roman Empire Na conquista inicial do Império Romano and the subsequent planting of the Christian church around the earth e a subsequente implantação da igreja ao were the, redor do resu- were the result of the witness of countless believers. foram resultado do testemunho de inúmeros crentes. Now, there are a substantial number of missionaries that you know about, Há muitos missionários que você já conhece, but there's even a greater number whose names we have never heard. mas havia um número até maior cujos nomes nós não conhecemos. So we don't have a complete history of mission. Então, nós não temos uma história completo e íntegro sobre missão. So we must recognize that God empowered ordinary believers Então, devemos entender que Deus deu poder ao povo, povo normal, to carry out the missionary task a completar o seu agir da missão, and not just those who are remembered in history. e não só as pessoas cujos nomes estão escritos na própria história. Jesus' ministry was limited to Judea and Galilee. O próprio ministério de Jesus foi limitado às áreas do Judeia e da Galileia. Now, he did make some occasional trips into non-Jewish territories, Ele fez algumas viagens aos territórios não judaicos and he gave his disciples specific instructions e ele deu as instruções específicas aos seus discípulos to be witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, para serem os testemunhos em Jerusalém, em Judeia e em Samaria, and even to the remotest parts of the earth. até mesmo na parte mais remota da terra. So, the book, The Acts of the Apostles, is organized along that plan. Então, o livro do Atos dos Apóstolos está organizado de acordo com esse plano. And we see that the gospel is spread in ever increasing circles. E nós vemos que o evangelho está espalhado em os círculos cada vez maior. With the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost, Quando o Espírito chegou no dia da Pentecoste, the gospel was preached in Jerusalem to Jews and proselytes. o evangelho foi prego aos judeus e aos outras pessoas presentes em Jerusalém, In Acts chapter 2, verse 5. em Atos 2:5. Then in Acts chapter 7, Depois, em Atos 7, we see that the church is expanded nós vemos que a igreja é expandido beyond that locality além dessa localidade by the stoning of Stephen. quando o Estevão foi apedrejado. In Acts chapter 8, verse 1, Em Atos 8:1, says that those believers were scattered to Judea, Samaria, and Phoenicia. Em Atos 8:1 diz que esses crentes estavam espalhados ou dispersos para Judeia, Samaria e até Fonícia, Cyprus, and Antioch. o Cipro e Antioquia. We see that in Acts chapter 8, verse 1, Nós vemos isso em Atos, versículo 1, and Acts chapter 11, verse 19 and 20. e Atos 11, 19 e 20. I think it's worth mentioning Eu acho que é importante mencionar that the movement commanded by Jesus to disciple the nations to the ends of the earth que esse movimento a discipular as nações até os confins da terra began with persecution. começou com perseguição. So this presents a theme in mission Então, essa demonstra uma certa tema where Amen. God
where God uses something that seems tragic onde Deus usa alguma coisa que parece uma tragédia to expand the gospel throughout history. para expandir as boas novas dentro de toda a história. This class is one such example Essa aula é exemplo disso, because we did classes locally in person until COVID-19. porque nós estávamos fazendo aulas em certos locais pessoalmente até o Covid vem para o mundo. And while we were still holding in-person classes at the beginning of COVID-19, E mesmo no começo de toda a epidemia de Covid-19, nós estamos fazendo algumas aulas em pessoa. we quickly realized that we were not able to do those classes in the midst of COVID-19. Nós entendemos rapidamente que não era possível continuar essas aulas em pessoa por causa do Covid-19. So we thought that was going to be the end of the seminary. E nesse momento pensávamos que seria o fim do seminário. But other organizations were using Zoom to continue their meeting processes. Mas outras organizações estavam usando o próprio Zoom para fazer os seus reuniões entre as próprias organizações. So I did a test class with only 2 students, Então, eu fiz uma aula experimental do teste só com 2 alunos and I was very pleased with its effectiveness. e eu fiquei muito feliz com a eficácia dessa maneira de fazer aula. So then in 2023, Então, em 2023, we expanded our classes to Zoom classes where people all over the globe could attend. nós expandimos as nossas aulas para aulas através do Zoom, onde pessoas em toda parte do mundo podiam participar. So we have students not only all over Brazil, Então, nós temos alunos não só ao todo redor do próprio Brasil, but we have them in other countries such as Canada, também temos em outros países como Canadá, and of course from Angola, like Pastor Virgilio. e também em Angola, como o próprio pastor Virgílio. So what looked like it was going to be the end of the seminary Então, o que parecia ser o fim do próprio seminário actually expanded our ability to train and educate pastors for churches in Brazil and around the world. atualmente expandiu nossa capacidade de treinar e ensinar os pastores para ajudar as próprias igrejas ao redor do mundo. Now some of the people scattered in the book of Acts Dentro do livro de Atos, algumas das pessoas foram dispersas as a result of this persecution, como resultado dessa perseguição. went to the city of Antioch, E eles foram para a cidade de Antioquia. and they began to share the gospel with the Gentiles. Eles começaram a compartilhar as boas novas com os gentios. In Acts chapter 11, verse 20. Em Atos 11:20. Okay. Now, since these converts were not proselytes, Esses convertidos não eram os I don't know the word for proselytes. Hey Siri, what's the word? Prosélitos. O quê? Pode falar de novo. Prosélitos. Prosélitos judeus. Prosélitos. Esses novos convertidos não eram prosélitos, but were converted Jews, mas eram judeus convertidos. it makes sense that the disciples were first called Christians in Antioch. Então faz sentido que esses primeiros convertidos foram chamados cristãos lá em Antioquia. And that was to distinguish them from a sect of Judaism. Essa era para faz essa discriminação entre eles e outro secto dentro do próprio judaísmo.
in Acts 11, verse 26. Em Atos 11, versículo 26. Um, the missionary journeys of Paul actually originated from the church in Antioch. As igrejas missionárias de Paulo se originavam dessa igreja em Antioquia. But the church did not give Paul his direction. Mas a igreja de Antioquia não deu a direção ao próprio Paulo para o que é para fazer. Rather, it was the Holy Spirit that directed Paul and Barnabas. Mas foi o Espírito Santo que deu direção ao Paulo e Barnabé. As we see in Acts chapter 13, verses 2 and following. Como nós vemos em Atos 13, versículos 2 e adiante. We see an example of this where Paul was prevented from preaching the gospel. Nós vemos exemplo disso quando Paulo não foi permitido a pregar o evangelho In a location em uma certa local, in Acts chapter 16, verses 6 through 10. em Atos 16, 6 a 10. And at the end of Acts, E no fim do Atos, Paul is in Rome preaching Christ, Paulo está em Roma pregando Cristo, and he has complete freeness to do so e ele tem a plena liberdade de fazer isso, while he is waiting on his charges being made against him. enquanto ele está esperando o julgamento contra ele. So the church's early expansion is a paradigm Então, a expansão inicial da igreja é uma paradigma for understanding how the gospel traveled around the world for the next 2,000 years. para entender como o evangelho viajou ao redor do mundo nos próximos 2000 anos. Under a Roman law called Pax Romana, Debaixo de uma lei romana chamada Pax Romana, the gospel spread rapidly in the major centers of commerce and government. o evangelho se espalhou rapidamente nos principais centros de comércio e do governo. And even during Jesus' ministry, E mesmo no ministério do próprio Jesus, the gospel had already penetrated certain government circles. o evangelho já tinha entrado em certos círculos de governo. For example, in Luke chapter 8, verse 3, Por exemplo, em Lucas 8:3, Joanna, who was the wife of Cusa, a Joana, que foi a mulher de Cusa, was Herod's steward or servant, was Herod's servant. a serva do próprio Herodes. And he is one of the people that traveled with Jesus. E ele foi uma das pessoas que viajava com Jesus. And so Paul was able to write from Rome, Então, o Paulo podia escrever da Roma, stating that the reason for his imprisonment falando que a razão que ele estava preso was well known in the palace. foi bem conhecido dentro do próprio palácio. And he makes that statement in Philippians chapter 1, verse 13. Ele fala isso em Filipenses 1:13. The close connection between the ruler's religion Essa conexão bem próxima entre a religião dos líderes and his subjects' adherence e a aderência dos seus servos, dos seus súditos, is seen all the way through to the 16th century in Europe. é visto claramente até o século XVI em Europa. And always was common in close-knit societies. E esse foi visto nessas sociedades bem próximas. In the book of Acts, No livro de Atos, we see an interaction of the gospel with commerce. nós estamos vendo a interação do evangelho com o comércio. And we see that interaction in various periods of mission work. E nós vemos esse repetidamente em vários períodos do trabalho missionário. Sometimes the gospel was bad for business. Às vezes o evangelho era mal para o seu próprio trabalho. As it was in Acts chapter 16, verse 19.
quando nós vemos isso em Atos 16, 19 and chapter 19, verse 23 and following. e em capítulo 19, versículos 23 e seguinte. This motive of commercial activity O motivo da atividade comercial is what encouraged sponsors of both the Catholic and Protestant missions. é o que encorajou pessoas que apoiavam o agir missionário, tanto católico quanto protestante. Another repeated theme is the gospel's interaction with other religions. Outro tema repetido é a interação do evangelho com outras religiões. In the first century of the Christian faith, No primeiro século do fé cristã, the main rivals were the mystery religions os rivais principais eram as religiões místicas and elements that addressed associated questions answered in the gospel. e os elementos que respondiam certas perguntas que foi respondido nos evangelhos. There was a spiritual hunger that the gospel could meet. Havia fome que o evangelho podia saciar, But these pagan religions did not give up easily. mas essas religiões pagãs não desistiam facilmente. And so there were several encounters between Christianity and the mystery religions. Então, havia vários encontros entre cristianismo e essas fés místicas, where Christians were given great power to confront the religion. onde os cristãos eram dado muito poder para confrontar essas religiões pagãs. Examples are Acts chapter 6, verse 8, Os exemplos são Atos 6, 8, chapter 8, verses 9 and following, ou capítulo 8, versículos 9 e diante, chapter 13, verses 6 and following, capítulo 13, versículos 6 e adiante, and chapter 16, verses 16 and following. e capítulo 16, versículo 16 e adiante. All right, so we're going to stop there for tonight, Então, nós vamos parar por aqui hoje à noite. okay? And we will begin with the first 5 centuries during our next class, okay? Nós vamos começar falando a respeito da história de missão, falando dos primeiros 5 séculos semana que vem. I know it was a lot of information tonight, Eu sei que foi muita informação hoje à noite, but hopefully most of it was a review of your Old Testament, New Testament, and church history classes. eu espero que muito disso foi resumo do seu Velho Testamento, Novo Testamento e a história da igreja. So are there any questions that you might have tonight that you'd like to get answered? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para responder alguma coisa de hoje à noite? Sobre a primeira parte da aula, quando falou-se de Jesus como chave para interpretar o Antigo Testamento, eu posso usar aquele texto de Jesus quando aparece aos discípulos de Emaús como um exemplo de Jesus como essa chave de interpretação, podemos dizer assim. He's asking, when talking about what you mentioned as Jesus being the key element to be able to interpret all of the Old Testament, would he be able to use the example of Jesus encountering the disciples on the Mount of Transfiguration? no, on the road to I don't know what Emmaus is in English, but where he talked of the whole Old Testament, where he's after his resurrection and he was walking on the road with the 2 disciples, and he spoke of all the Old Testament. Would that be a means of him, of a good explanation of how he is the key? Yeah, because he was explaining that on the Emmaus walk, on the road to Emmaus. Yes, Emmaus. Yeah. Yeah. Yes, on the road to Emmaus, he was teaching them how he was the answer to all of those Old Testament predictions and
expectations. Yes. Seria um ótimo exemplo, porque ele mesmo naquele momento estava explicando como ele era a resposta de todos aqueles exemplos messiânicos e tudo. Então, é um exemplo exatamente perfeito para ver como Jesus foi a chave. Mhm. Yep. Pastor, Sim. a Pax Romana, que permitiu a expansão rápida do Evangelho, era uma lei que dava liberdade à igreja cristã se expandir, dado... Pode terminar, Virgílio. Sim, dada a ferocidade dos imperadores romanos na perseguição contra a igreja, a minha pergunta é se a Pax Romana dava liberdade à igreja pregar evangelho em todo o território do império. Is it that the Pax Romana gave the liberty for the church to be able to preach the gospel throughout Yes. all the Roman Empire? It was a lay that permitted that? Yes, it was because Christianity was first seen as being part of Judaism, which Pax Romana gave them permission to operate their religion, if you will. Yes. Sim, foi lei, porque realmente o cristianismo foi visto como parte do judaísmo no começo, mas com essa lei, essa deu a liberdade dos cristãos estar exercendo seu próprio fé, demonstrando e espalhando e expandindo dentro de todo o Pax império. Romana was that every religion was free to practice their religion. Então, o Pax Romano estava falando que cada religião tinha a liberdade de exercer a sua religião, da sua crença religiosa. As long as they acknowledge the divinity of Caesar as a Enquanto god. reconhecia a divinidade do César dado por Deus. So Christianity kind of flew under the radar for a while. Então, o cristianismo ficou tipo debaixo de radar, não sendo pego. But when they started saying, no, we will not worship Caesar or give homage to Caesar, that's when they started experiencing persecution. Mas quando os cristãos começaram a falar que não, nós não vamos reconhecer a divinidade do César, nem adorar o próprio César, foi quando os cristãos começaram a ser perseguidos para o Império Romano. So that's why you have the destruction of the temple. Por isso você tem a destruição do próprio templo, the persecution of Christians under Nero. os cristãos sendo perseguidos debaixo de Nero. And that's all because they were no longer covered by Pax Romana because they would not acknowledge Caesar as a god. Porque eles não estavam sendo cuidados através do Pax Romano, porque eles paravam eles não iam dar falar que o próprio César era divino. Okay. Anyone else? Mais alguém? Okay, thank you for your attentiveness and participation. Então, obrigado pela sua atenção e a sua participação hoje à noite. And I look forward to seeing you next week, and I will be back in Kentucky next week. Então, eu estou almejando a ver vocês semana que vem, quando eu estaria de volta no estado do Kentucky. This week, I am at my oldest son's house in the mountains of Western United States. Nessa semana, eu estou na casa do meu filho mais velho, nas montanhas do parte oeste dos Estados Unidos, do leste dos Estados Unidos. But next week, I will be back home. Mas na semana que vem, eu estaria em casa. Okay. Remember to review your student handouts each week. Não esquece de dar uma revisão do seu manual nessa semana.
in preparation for the exam, e preparando para o exame, and to, as you have time available, begin reading your Theology of Mission book. Okay. enquanto você tem disponível estar lendo o seu livro, A Teologia da Missão. Okay. And if one would be so gracious as to close us with prayer, we'll end our class for tonight. E se alguém ia se propor para terminar nosso tempo em oração, fecharia nossa aula. Pode ser eu. Tá bom. Obrigada, Antônio. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos pela aula. Obrigado pela vida do Dr. Derek. Obrigado pela vida da Mary. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, pastores, alunos, e cada dia nós possamos reter o que foi ensinado aqui, possamos utilizar de boa maneira. Muito obrigado, Senhor, pela aula e dar-nos descanso sempre debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Good night. Boa noite noite a a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor.